Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é necessidade de um sistema de gestão para síndicos profissionais. Os nossos convidados de hoje, os dois vêm de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o síndico profissional Leandro Garcia. Seja muito bem-vindo ao programa, Leandro. Muito obrigado e bom dia a todos e agradeço aí a participação no programa. Nós que agradecemos. E Ingrid Zenatti, Relações Públicas e diretora da Town Square. Seja muito bem-vinda ao programa, Ingrid. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com dois feras do mercado, né? Leandro, você é um síndico com alguns condomínios aí em Porto Alegre. Eu queria que você falasse um pouco, a gente tem contatos com síndicos do Brasil inteiro, e normalmente os condomínios eles têm sistemas, né? Eles têm o que nós chamamos de site, na verdade, né? O aplicativo para condomínios. Só que normalmente cada condomínio tem o seu, o condomínio escolhe, e aí o síndico tem que se adaptar dentro dessas ferramentas. E eu percebo que alguns síndicos estão recorrendo a ferramentas gerenciais, que são uma terceira ferramenta, na verdade, para fazer gerenciamento. Queria que você falasse um pouquinho dessa necessidade que o síndico tem de ter uma ferramenta de controle ou de gestão para os seus condomínios e de maneira plural. Então, Ricardo, em todos os meus condomínios, hoje eu tenho 5 condomínios, quase 1.000 unidades habitacionais, aí, quase 1.000 famílias aí que eu tenho que administrar os seus bens. Então, cada condomínio, normalmente, hoje, utiliza o aplicativo que a administradora de condomínios oferece, né? Aqui em Porto Alegre tem umas 3 ou 4 que são as maiores administradoras de condomínios e todas elas oferecem o seu aplicativo. Hoje eu consegui implantar em todos os meus condomínios um único sistema de gestão, um único aplicativo. Isso facilita muito a vida, né? Então, em todos os condomínios, à medida que eu entrei no condomínio, eu consegui aprovar em assembleia aquele aplicativo e aí consigo usar o mesmo aplicativo para todos. Isso facilita muito a vida. Eu consigo consolidar informações de todos os aplicativos, de todos os condomínios, num aplicativo só. Então, hoje, eu vejo que seria muito difícil gerenciar um condomínio sem a utilização de uma ferramenta, de um software de gestão. Então, o software de gestão reúne ali uma série de facilidades, desde a comunicação do condomínio, desde agendamento de áreas, agendamento de salões de festas. Hoje, principalmente, né, em época de pandemia da Covid-19, é muito mais importante ainda ter um aplicativo, ter um sistema de gestão para fazer a parte de comunicação e agendamento. E Leandro, desculpa interromper, mas a necessidade dessa ferramenta nos condomínios, eu acho que hoje ela já se torna praticamente indiscutível, né? Só que para o síndico, como você falou, você conseguiu levar toda uma ferramenta única para os 5 condomínios que você faz a gestão. E essa ferramenta lhe possibilita um gerenciamento dos 5 ao mesmo tempo. A dificuldade do síndico, quando você não tinha essa ferramenta de maneira exclusiva, quando você tinha que usar multiferramentas, dificulta um pouco para a gestão, né? É um pouco mais trabalhoso e menos eficaz, né? Dificulta sim. Teve um primeiro condomínio que eu assumi, logo no início não havia ferramentas, então nós tínhamos que usar algumas estratégias como e-mail, planilha, reserva de salão, então ficava bem complicado. Então, de fato, um dos primeiros condomínios, o primeiro condomínio que eu assumi ainda não tinha a ferramenta de gestão, então nós tínhamos que usar e-mail, planilhas, e isso fica tudo muito separado, as informações, não ficam consolidadas num único sistema. Principalmente na parte de agendamento de salão de festa. Já tive vários problemas de 2 pessoas, por exemplo, agendarem o mesmo salão para o mesmo dia. Imagina o transtorno. Porque a pessoa liga para a gestora que está lá no condomínio, ela coloca na sua agenda, daqui a pouco um outro condomínio passava pelo zelador, o zelador, está livre,
porque ele olhava na agenda dele, eu não olhava na planilha, então dava uma confusão tremenda aí. Já tive algumas situações nesse sentido. Então, neste primeiro condomínio, assim que a gente implantou o sistema de gestão, então uma das primeiras coisas a serem automatizadas foi a parte de agendamento. E aí, em seguida, a parte de comunicação, comunicados para os condôminos, mas é bem importante ratificar o uso do aplicativo em assembleia. É bem importante, porque a gente ratifica que aquele aplicativo é o aplicativo oficial para reserva, é o aplicativo oficial para comunicados, é o aplicativo oficial para registro de ocorrências. Então, a gente pode eliminar aquele livro de ocorrência que fica na portaria. Então, Sim. É muito importante ratificar isso em assembleia. Ingrid, eu te trouxe para esse bate-papo porque a ferramenta que vocês desenvolveram, e eu gostaria, o tema, né, do nosso programa de hoje é a necessidade de um sistema de gestão para síndicos profissionais por conta da dificuldade que esses síndicos têm, na sua maioria, de fazer gestão com sistemas diferentes ou muitas vezes ter um terceiro sistema. E vocês desenvolveram uma ferramenta muito interessante aonde fica um guarda-chuva de condomínios, né, abaixo desse síndico, onde ele consegue fazer gestão. Queria que você contasse um pouco para quem está nos assistindo. Legal. Na verdade, a tecnologia ela veio para resolver problemas que as pessoas nem sabiam que existiam, né? Então, muitas vezes o síndico, o condomínio, ele nem sabe que ele está tendo um problema ou uma falta de eficiência, e com o aplicativo de gestão, como o Leandro estava fazendo, ele soluciona muitos desses problemas, né? A Townsquare, ela começou com um aplicativo para gestão de condomínio em 2013, voltado justamente para síndicos, e aí ao longo do tempo foi crescendo muito essa importância do síndico profissional. E a gente foi mexendo no nosso aplicativo justamente para a necessidade do síndico profissional, né? Como que ele faz para gerir mais condomínios, como que ele faz para ter mais eficiência, como que ele faz para ter tempo para conseguir fazer todos esses trabalhos e não precisar ficar o tempo inteiro dentro dos condomínios, né? Então, a gente, há um tempo atrás, a gente desenvolveu uma ferramenta que centraliza todas as informações de todos os condomínios para que o síndico profissional consiga utilizar. O Leandro até utiliza o Townsquare nos 5 condomínios deles há um bom tempo, já está com a gente. E com certeza isso faz com que o síndico ele gerencie mais condomínios, com que ele ganhe eficiência, com que ele consiga ter uma gestão baseada em dados, né? Que isso ainda a gente, como você falou, as pessoas já sabem da importância de ter o aplicativo, mas nem todo mundo usa ainda, né? Então, mais ou menos isso. E a diferença, né, Ingrid, de você ter, acho que uma coisa que eu queria reforçar, e acho que eu viajo muito o Brasil, e como eu falei, vou falar pela terceira vez que é importante reforçar isso. Então, o Ricardo, ele tem o sistema A num condomínio, o B no outro condomínio, o C no outro, ou que seja, às vezes, o mesmo sistema em 3 condomínios, mas ele não tem um sistema gerencial desses condomínios. E aí ele busca uma ferramenta gerencial, um aplicativo gerencial, para fazer o gerenciamento, e aí o contato com o zelador, o contato com o gerente predial. E vocês, o que eu achei muito interessante é que na vanguarda vocês criaram um sistema onde ele pode fazer esse gerenciamento de contato com as pessoas ou esse gerenciamento de abertura de chamada dentro de um único sistema para todos os condomínios, né? Exatamente. Não é uma coisa que ele precisaria entrar individualmente em cada condomínio. Exatamente. E o síndico, ele começa a gerenciar as demandas que tem em todos os condomínios através de um aplicativo só, né? Então, chegou alguma coisa de um morador para o síndico e ele consegue, daqui a pouco, botar para o zelador fazer. Ele já consegue ver as pendências que tem dentro do condomínio. Facilita muito essa gestão, né? Acontece muito agora, em alguns casos aqui, de alguns síndicos que a gente tem, já tem de Brasil inteiro, né? Faltou luz no bairro e o síndico gerencia 10 condomínios no mesmo bairro. Ele vai ali dentro do aplicativo e já cria uma circular só, né? Um comunicado só para todos os condomínios ao mesmo tempo, avisando que faltou luz, faltou água naquele bairro, né? Então, isso facilita também o tempo e o trabalho do síndico. Leandro, podemos dizer que isso é o futuro presente, deveria ser o passado para os síndicos? Não, futuro presente. Aí não tem mais como voltar no passado, não. Então, isso que a Ingrid falou é bem importante. Então, eu fui um dos primeiros síndicos a utilizar esta ferramenta que consolida todos os condomínios, e isso me ajudou muito, principalmente agora na pandemia, que eu tenho que enviar muitas vezes o mesmo comunicado para todos os condomínios. Então, num único aplicativo,
eu consigo gerenciar todos os condomínios, tanto na questão de comunicados, abertura de chamados, acompanhamento dos chamados. Então, hoje, eu configuro categorias de chamado para o meu zelador. Então, o morador abre algum chamado lá em manutenção, eu já direciono diretamente para o zelador, e aí eu consigo acompanhar a performance do zelador, acompanhar o andamento daquele chamado, tanto do zelador ou com qualquer outro funcionário, na cada área do condomínio, às vezes, dependendo do tamanho do condomínio, tem o zelador ali responsável pelas manutenções, ou tem o gestor predial responsável por toda a operação do condomínio. Muitas vezes tem a questão da concierge, né, que Deixa eu te fazer uma interrupção. Esse controle de demanda é essencial para um síndico profissional, ainda mais com diversas unidades, diversas áreas, porque é aí que o síndico pode se perder, né? Exatamente, é essencial mesmo, né? Se a gente não tem o controle das demandas, eu forço o morador a sempre utilizar o aplicativo, porque muitas vezes o morador ainda manda aqui no WhatsApp, então eu sempre oriento, abre o chamado, porque a gente consegue acompanhar, eu consigo te dar um retorno, se eu não te der um retorno, o gestor predial vai te dar o retorno, porque ele também vai receber esse chamado. Então, sim, é essencial hoje o uso do aplicativo para a gente conseguir administrar as gestões e as demandas do dia a dia dos moradores. Aquela situação de chegar o morador no corredor, assim, Leandro, não aconteceu não sei o que no condomínio, né? É muito comum, né? E aí acaba se perdendo essas informações. E com um aplicativo, o síndico ele não precisa saber tudo, ter tudo na cabeça o tempo inteiro, né? Então isso acaba facilitando esse processo. Leandro e Ingrid, já tenho 4 perguntas para vocês, que é o seguinte: a necessidade da gestão, né? A gente está falando de sistema de gestão, para gerenciar a performance de funcionário, isso é um ponto que eu gostaria de falar. Um ponto que é crucial para o condomínio, que é a gestão de manutenção, né? De condomínio, manutenção preventiva. E aí a questão também da limpeza condominial, principalmente nos condomínios de porte significativo, e checklist, por exemplo, de ferramentas de segurança, de equipamentos de segurança ou de realização de tarefas. Eu queria falar sobre isso com vocês, sobre essa necessidade, mas no segundo bloco. Vocês vão pensando aí, a gente já volta, vocês respondem isso para mim no segundo bloco, e você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!